Bem-vindos a mais um Dialogando, pessoal. Muito boa noite para quem ainda não me conhece. Meu nome é Carolina Dalmal e sou assessora de comunicação daqui do Cresci de Santa Catarina. Hoje, no nosso quadro do Dialogando, trataremos de um tema muito específico, que é a relação dos conflitos entre condomínios e locatários, né? Como é que os corretores de imóveis devem agir frente a isso. E para a gente tratar do tema, a gente convidou a doutora Cláudia Marchetti para estar aqui com a gente nessa noite, para a gente tratar a respeito dos tópicos mais importantes relacionados a esse assunto, né? Então, nossa convidada, ela vai trazer não somente o conhecimento, mas toda uma bagagem relacionada ao tema através da sua vivência prática, junto também, né, com um domínio técnico que somente ela, como uma doutora especialista no assunto, conseguiria trazer aqui para vocês, corretores de imóveis que estão nos assistindo, tá bem? Então, enquanto eu realizo o convite para ela participar aqui da nossa live, tu pode clicar no botão abaixo e encaminhar esse bate-papo para alguém que tu sabe que precisa ouvir o que conversaremos hoje. Um minutinho, gente. Espera aí que ela ainda não entrou. Vamos ver. Doutora Cláudia, Boa noite. boa noite, tudo bem? Tá conseguindo ouvir certinho? Sim. Ai, que bom. Olha, eu também tô conseguindo te ouvir bem. Se o pessoal aqui que tá nos assistindo não conseguir ouvir bem, tanto eu quanto a nossa convidada, por favor, comentem aqui embaixo, que a gente chama a nossa equipe técnica para ajustar o que for necessário. Mas, bom, antes de mais nada, eu venho aqui em nome da nossa diretoria, doutora Cláudia, te agradecer por estar aceitando participar desse nosso bate-papo nessa segunda-feira. Imagino que a tua rotina deva ser bem corrida. Então, muito obrigada, em nome do nosso presidente, Marcelo Brognoli, por ter aceito participar do bate-papo de hoje. E, para a gente iniciar, eu gostaria de saber contigo quais seriam os principais tipos de conflitos que surgem entre condomínios e locatários. Ok, boa noite. Prazer estar aqui com vocês, né? Eu vou tentar ser bem prática na resposta para não para ser eficaz, né? Perfeito. Eu poderia dizer para ti que, como advogada, a gente recebe muitas reclamações, mas o locatário, ele tem um problema sério de desinformação. Então, ele ingressa no condomínio, num convívio com outros condôminos, com um proprietário desavisado, né, que não leu a convenção ou o regimento interno, e daí ele tem problemas para se mudar, para usar a garagem, o elevador, fazer o cadastramento de biometria, né? É uma série de coisas que, se ele não sabe, com base na regra do condomínio, ele realmente causa problema. Então, de todos, eu diria que a desinformação é a pior coisa para o locatário. Uhum. Perfeito. Então, os principais tipos de conflitos são originados por conta da falta de informação por parte dos locatários, é isso? É. Tá. E daí, se você me perguntar a fonte, eu diria que diretamente é o corretor de imóveis que, responsável pela gestão, não fez essa prevenção. Opa, já foi direto ao tema, realmente, que a gente vai abordar, então, posteriormente, como que os corretores de imóveis poderiam prevenir isso da melhor forma, no teu ponto de vista como profissional. Mas, assim, na estrutura legal brasileira, então, quem seria o responsável direto por conta da conduta desses locatários em relação aos condomínios seriam os corretores de imóveis ou não? Não, tudo tem um limite, né? Então, o corretor de imóveis, ele tem responsabilidade civil na profissão dele. Conforme ele vai ingressando, né? Locação, compra e venda, cada coisa vai dar um limite para ele de responsabilidade. Todo mundo tem responsabilidade dentro daquilo que faz. Quanto mais você souber, mais responsabilidade você tem. Sim. Quando você se dispõe, como corretor, a fazer a gestão de uma locação, seja num condomínio, numa casa comercial, não interessa. Você tem que entender do que você está fazendo. Então, a tua responsabilidade com o locatário é passar informação. Você é o técnico que está ali para dar informação não só para o locatário, mas para o locador. Uhum. Então, o que acontece? Você tem, como corretor de imóveis, que, ao iniciar a locação,
de uma unidade condominial, seja comercial, residencial, né? Não shopping center. Shopping center é outra coisa, né? Mas dentro de um condomínio normalmente. Se você leva o contrato de locação, já tem que informar para o condômino, porque o locatário é um condômino com limites, mas é um condômino, né? Então você é responsável por isso, por informar ele. A gente sempre até dá algumas normas preventivas, né? Você colocar num contrato, por exemplo, que ele é obrigado a ler a convenção, não exime ele que, se não houvesse essa cláusula, ele poderia dizer, eu não sabia de nada. Não. Mas ajuda, né? É um gesto simbólico até você colocar no contrato, né? E fazer. Ou seja, uma das dicas que você daria para evitar ou minimizar esses possíveis conflitos, né, que tendem a acontecer por conta da desinformação, seria inserir uma cláusula de contrato falando que o locatário seria obrigado realmente a ler, né, o contrato e o regulamento. Seria isso, né? Com certeza. E eu entendo, Carolina, que hoje a gente tem na técnica da redação dos contratos, por mais que você tenha algo pronto e padrão, modelo, dentro desse contrato não tem limite de páginas para uma assinatura digital, por exemplo. Então você pode tranquilamente pegar uma convenção, um regimento interno e adicionar no próprio contrato a imagem, né? Então não tem como a pessoa dizer não li, está anexado dentro do contrato. E é muito importante, porque o que acontece? Qual é a responsabilidade do corretor? É informar. Se não existe essa cláusula no contrato, se a pessoa diz, não, o corretor nunca me informou que era dessa forma, como é que o corretor vai provar? Então, eu acho que uma das responsabilidades do gestor da locação é fazer prova, né? Gestão não é você receber uma ligação do locatário para reclamar que cercearam lá o direito dele de entrar com o cachorro andando porque tinha que entrar no colo, no elevador. Não, ele ligar para você e fazer essa reclamação, você imediatamente, como corretor, você fala, olha, então você me manda um e-mail, né? E você reclama por escrito. Porque eu sempre falo isso. Essa informação verbal, ela vai virar uma fofoca, né? Então não tem como provar. Como é que o corretor vai provar que ele recebeu uma ligação dizendo que foi cerceado? Não. Então você põe por escrito quem foi que te abordou e disse que você não poderia, para que isso seja oficial. Até para que o próprio corretor, quando vá repassar isso para a administradora, ele tenha uma prova. Olha, realmente aqui o inquilino está dizendo que isso aconteceu. Então, responsabilidade do corretor, fazer sim o intercâmbio, ou a ponte entre a administradora e locador, ou locatário e administradora. Tem um limite? Tem um limite. É o limite do conhecimento dele, né? Agora, se ele deixar registrado, recebeu a reclamação, recebe por e-mail, repassa para a administradora. A administradora recebeu, responde, você repassa, e você faz o trabalho de um mediador, né? Ele, nesse sentido, é um mediador, só que ele tem que registrar o que ele faz. Não adianta ele falar, ele tem que registrar. Então, ou por e-mail, ou por notificação assinada pela via digital, ou, se quiser fazer físico, assinado e entregar, não tem problema nenhum. Quer fazer por telegrama, quer fazer por RTD, né? Faz a notificação como você quiser, contanto que seja expressa. Ela vá valer. Eu sempre digo assim, pense que no futuro, se você tiver um problema e tiver que levar um advogado, você tem que ter prova, né? Então, o que adianta? Se você não fizer seu trabalho como gestor, que é de registrar cada detalhe da locação, o que vai adiantar? Então, não precisa. Ficam os dois conversando, locador e locatário, e fica tudo verbal, né? Então, o corretor de imóveis, ele vem para colocar uma ordem, para dizer de quem é a obrigação, fazer esse meio campo. Chegou um momento que não deu. O locatário, o síndico diz, por exemplo, você usou o salão de festa e já emite lá o boleto com o salão de festa, né, com uso. Aí o locatário manda um e-mail para você, olha, recebi o boleto com o salão de festa, mas eu não usei. Pega o e-mail, manda para o síndico. Você pode mandar, não tem problema. Você não precisa mexer com o proprietário nesse momento, né? Manda. O síndico te responde, não. Ele usou sim, está lá na câmera, ele usou. Você manda para o locatário não se conforma, aí você, olha, a minha responsabilidade termina aqui. Se o senhor quiser realmente debater a respeito desse assunto, o senhor tem que falar com o síndico, né? Porque são coisas que é do dia a dia do condomínio. Eu preciso envolver o locatário? Não. Contanto que a condução desse assunto seja feita de uma forma que depois não vá criar um prejuízo para o locador, né? Por exemplo, eu recebo a reclamação, repasso e deixo o assunto sem terminar. Pronto, eu criei um problema, né? Porque daí, se o síndico quiser, ele emite de novo a multa, não vai ser paga, vai ser cobrada depois com mais juros, correção, e daí vai debater,
e passou um tempo, já se esqueceu, o locatário vai dizer, não, não era meu, ou o locador vai dizer o que está acontecendo, eu paguei alguém para controlar isso, não está sendo controlado, né? Então, faça o seu trabalho, repasse. Chegou no momento que você não tem mais controle, né? E daí, aí você noticia, olha, locador, o locatário recebeu uma multa, ele não reconhece, né? Já todos os trâmites foram passados, a administradora vai continuar cobrando. Eu já informei ele que ele vai ter que pegar o advogado dele, ou o locatário, e conversar com a administradora, com o prédio lá, com o condomínio, né? O corretor não tem responsabilidade, porque é uma coisa que o condomínio emitiu e o locatário disse que não fez, entendeu? Portanto, que nesse processo ele não gere problema para o locador, ele faça o registro e demonstre que ele foi até o final e disse para o locatário, agora é sua responsabilidade, está feito. Isso evita um monte de problema em todas as etapas da locação, na verdade, né? Mas com relação a ter um condomínio, né? Então, sim, o corretor tem que estar lá e tem que fazer até o limite da responsabilidade dele, que é até onde ele domina. Ele não pode evitar, dizer, não, condomínio, você não vai cobrar. Não. Se o condomínio está dizendo, a administradora está dizendo que fez, que tem uma câmera filmada, e eles querem brigar mesmo assim, que pegue seu advogado para brigar. Você, ou a imobiliária ou o corretor, não tem nada a ver com isso. Sim, eu achei bem interessante, inclusive, aquela tua dica inicial a respeito do inserimento de uma cláusula ali no contrato, né? Obrigando a pessoa a ler. Mas, assim, existe alguma outra questão, alguma outra ação que os corretores de imóveis podem tomar para se antecipar de possíveis conflitos já na fase de locação ou não? Olha, eu ainda acho que a prevenção é o melhor caminho, né? A pior coisa que tem é uma história mal contada. Então, se o corretor, se ele conseguir ter todo o processo de comunicação com o condomínio, com o síndico. A exemplo, vai fazer a locação, fez o contrato de locação, inseriu lá a cláusula em que a pessoa se declara, porque é uma cláusula declaratória. Né? Então, o locatário declara neste ato que recebeu a convenção do condomínio, o regimento interno, que foi lido na sua integralidade. Ponto. Acabou. Por mais que ele não tenha lido integralmente com o locatário, está a declaração do locatário ali, e ele garantiu que isso fosse entregue. A pessoa assina, né, dizendo que recebeu. Você manda, envia para ela, ela vai assinar. Então, o que acontece? Essa é uma prevenção, tá? Ali já se preveniu. Então, todo esse trabalho preventivo, na hora que você entrega a chave do imóvel, né, está entregando a posse. Quando você entrega o apartamento para a pessoa em locação, você entrega, você dá a posse direta para ela, né? Então, se nesse momento você deixar muito claro, olha, você tem um regimento, eu sei que é um discurso meio chato, né? Mas tu tens que fazer, né? Então, você tem um funcionário que faz a entrega das chaves, né, na tua administradora e que, naquele momento, é o momento de entregar o contrato junto com a vistoria e nesses dois instrumentos, ou um instrumento à parte, se você quiser, já está a informação de telefone da administradora, telefone do síndico, telefone da portaria, entendeu? Aonde fazer a tag, qual é a sua garagem. Todas essas informações, essas são as informações que vão prevenir que ele tenha um problema no futuro. Porque eu não consigo prometer que, mesmo com tudo isso feito, que uma pessoa que não queira, eu sou locatário, eu quero realmente contradizer o que vocês estão dizendo. Então, não adianta, se eu fizer tudo ou não fizer nada e ele for chato, por aquele locatáriozinho que não está afim, ele vai. Mas, pelo menos, se ele for chato, mas eu tiver a prova de que eu fiz a minha parte, eu cumpri aquilo que eu precisava fazer como administradora, ou seja, eu fiz o contrato, ele é expresso, ele tem a cláusula, eu provo que eu entreguei a convenção e o regimento interno, né? Tem lá o recibo bonitinho, digital. Eu provo que eu também deixei lá todos os contatos do condomínio, do síndico, da administradora, tudo que tinha que se... Fiz tudo, a entrega está completa. Vai ser difícil ele dizer que eu fui inapta, que eu fui uma corretora inadvertida. Você entendeu? Então, é por aí, né? Outra coisa mais que ele pudesse fazer. Eu não vejo preventivamente nada, né? Agora, se começar mal, sem tudo isso, vem um monte de problema. Daí vem. Depois de 5 dias, geralmente tem um prazo pulado. Aí, depois de 5 dias, a pessoa começa a falar do estado de conservação do apartamento, e daí diz, olha, eu quero colocar... Ó, esse é um problemão, tá? Eu quero colocar redes de proteção para animais. E daí? Onde é que coloca? É por dentro do batente? É por fora do batente? Então, se nesse momento ele não sabe, faz do jeito dele, e você não avisou ele, é muito complicado. Então, eu acho que o preventivo
é a coisa mais importante, tá, Carolina? E que ponto dos contratos de locação que precisam estar alinhados com essa questão dos regimentos internos dos condomínios, doutora Cláudia? Nas obrigações. Nas obrigações gerais, você põe um parágrafo específico, né, em que você cita que o regimento interno e a convenção estão anexas ao contrato e coloque, né? Não adianta dizer e não colocar. Estão anexas ao contrato e a pessoa se declara. É declaratório. O Uhum. locatário declara que tem ciência que recebeu, né, nas obrigações nas condições gerais, geralmente nas condições gerais. Tem gente que gosta de separar tudo bonitinho, fazer quadros, resumos. A mim não me importa. Contanto que você tenha nas declarações do locatário dito que ele recebeu regimento e convenção e que ele está ciente, nesse momento ali, se você quiser e já tiver, coloque telefone atual da administradora e coloque atual, porque pode mudar, né? Então, telefone atual da administradora, telefone do atual síndico, contato da portaria, contato. Ah, olha, doutora Cláudia, também tem nesse prédio, só quem mexe em ar-condicionado é a empresa tal, porque foi uma determinação ali do pessoal, porque eles já sabem qual é o padrão. Então, já coloca ali. São coisas que no contrato, pode mudar? Pode. Você coloca neste momento, né, o síndico é o fulano, o telefone é tal, né, e de agora para frente o locatário se dá por ciente que a troca de síndico e de administrador pode haver e ele tem que ficar antenado, ele não Sim, pode bobear. bobear, né? Inclusive, a OPX Imóveis, doutora Cláudia, fez um questionamento aqui para você que eu lerei agora em voz alta, tá? Para administrar locação, qualquer corretor pode fazer ou tem que ser pessoa jurídica? Qualquer pessoa pode, qualquer corretor de imóveis, pessoa física ou jurídica, pode fazer a administração de imóveis. É gestão de locação, gestão de patrimônio, Carolina. Se Uhum. você é corretor de imóveis, você está inscrito no Cresci, você fez o curso de TTI, a princípio você está habilitado para lidar com imóvel, né? Com gestão, com locação, inclusive com administração de condomínio, se você quiser, tá? Tá. Eu entendo que sim, qualquer um pode. E quando me fazem essas perguntas, de todo tipo, né? Eu sei que eu estou respondendo para pessoas que têm uma equipe de 20, 30, 40, 50 pessoas, né? Com um volume de locação acima de 1.000, 2.000. Eu também estou falando para pessoas que têm 10, 15, 20, 50, né? E talvez não tenha uma equipe tão volumosa e que cada um faça uma tarefa. Né? Então, é importante saber que na rotina documental que você faz a locação, sim, uma pessoa sozinha ela consegue fazer, bem organizada, ela consegue fazer sim. Eu acho que o mundo digital hoje, essa era digital, ela proporcionou muitas coisas. Se fosse 10, 15 anos atrás, eu talvez diria para você, olha, difícil fazer sozinho, né? Complicado. Você vai ter que pegar um CLT aí para te ajudar, porque não vai dar. Mas com relação à formação, não interessa. Se for pessoa física, jurídica, tendo crescido, pode fazer. Perfeito. OPX Imóveis, esperamos que tenhamos respondido a sua dúvida, tá? Se tu tiver mais algum questionamento, pode mandar aqui embaixo que a gente lê tranquilamente. Mas assim, em casos de inadimplência condominial, doutora, Certo. quem é que deve ser acionado? Os locatários ou os locadores? Depende. Hum, Depende. Essa resposta do advogado que sempre causa raiva. Mas é a verdade, depende. Porque o que acontece, Carolina? As despesas do condomínio, elas são divididas em ordinárias e extraordinárias. Eu sempre faço alusão, eu tento comparar essas duas categorias a estrutural e não estrutural. Então, o locatário, está lá no artigo 23 da Lei do Inquilinato, inciso 12º, se não me engano, e na Lei 4.591, que é a Lei de Condomínios e Incorporações, está no artigo 24, se não me engano, que fala sobre essa responsabilidade de pagamento. Então, quem usa, paga o do todo dia. Então, por exemplo, doutor, então, despesa com o elevador não paga? Paga, né? Aquela manutenção ali diária, paga. Vai pagar a troca do elevador? Não. Vai pagar a troca do telhado? Não. Alteração da fachada, que vai pintar tudo? Não paga. Mas vai pagar, sim, folha de pagamento de funcionários ou de empresas contratadas para dar manutenção. Então, quando você tem que separar, né? Então, veio a cobrança de condomínio, veio. O que é que está sendo cobrado? A imobiliária tem um contrato de administração com o proprietário, e nesse contrato de administração foi determinado que o inquilino pagaria assim, a totalidade do condomínio, e se houvesse despesas extras, né, elas seriam reembolsadas para o locatário. Tem muito problema na hora da comunicação. Eu sempre falo, Carolina, que a comunicação é uma coisa muito importante. Então, ou tu
estabelece um canal de comunicação muito sério com o locatário desde o começo, com relação a condomínio e tudo mais, ou você vai criar vácuos. Ou seja, assuntos que começaram a ser falados e são Sim. largados ao léu. E daí eles se resolvem sozinhos, né? E geralmente da pior forma possível. Então, você tem o controle. Então, você cobra 100% e repassa e dá o desconto. Bacana. Nesse caso, eu diria para você assim, não pagou? Não. Direto para a administradora da locação. Se eu sou o condomínio, porque tem mais um detalhe, né? A gente tem que lembrar que quem gera a locação tem que respeitar uma cláusula quase que é pacífica, tem toda a convenção e todo o regimento interno. Alugou o apartamento, você tem que apresentar o contrato de locação para o síndico ou para a administradora. Porque está entrando nesse condomínio um ser que não é o proprietário. Quem é ele? Né? Então, toda pessoa que não é o proprietário, é um ocupante, ele está usufruindo do condomínio. Então, você tem que indicar, olha, meu apartamento está sendo alugado, está aqui o contrato, para que a pessoa também possa se proteger, né? Então, eu entendo que na cobrança de condomínio, se a responsabilidade, dependendo para quem você jogou a responsabilidade do pagamento e a devolução de taxa extra, né? É ali que vai residir a obrigação. Então, não. Olha, Cláudia, foi deixado no contrato, acontece com bastante. É bem rotineiro. Eles simplesmente colocam no contrato. O inquilino tem que pagar o condomínio. E acabou. O inquilino que se vire, né? Que se vire, que procure o número da administradora, quanto o corretor faz isso. E é muito errado. Mas ok. O inquilino está lá. Ele viu lá uma taxa que não é dele. No momento que ele viu a taxa que não é dele, ele disse: não quero pagar isso. Liga para a administradora: eu não vou pagar a taxa extra. Ela disse: olha, eu não posso fazer nada, eu não posso separar para você a taxa extra. Você paga e pede o reembolso depois, eu não sei. Né? E ela não comunica ao locador. Ela vai comunicar quando entra em débito. Então, o que acontece? Sim, ele deveria ter pago e pedido o reembolso da taxa extra que ele pagou a mais. Ou se tem um bom relacionamento com o corretor, o normal é mandar o e-mail e dizer: olha, veio tanto de taxa extra. Né? E daí alguém promove esse pagamento, ou o locador, e faz o reembolso para ele, ali o corretor tem que tem a responsabilidade dele. Né? Talvez isso dá uma quebrada naquela rotina diária. Eu tenho um volume muito grande, como é que eu faço? Você tem que estabelecer um canal de comunicação, né, e uma regra. Ou para todos tu paga, ou tu não paga. E se tu quiser fazer exceções, tu vai ter que arcar com a consequência de ter um hábito ali, saber que a responsabilidade vai se dividir. Então, assim, despesa ordinária é do inquilino, extraordinária é do proprietário. Elas vêm juntas no boleto de condomínio. Então, no começo da locação, olha, locatário, já deixa lá no contrato, no e-mail. Quando você faz o manual do locatário, que é uma coisa que as pessoas não fazem, né? Deixa lá prevenido. Você paga a integralidade. O que for a mais, você repassa no e-mail tal, né? E nesse e-mail aí você vai me dizer quanto você pagou a mais, com comprovante. No mês seguinte, eu já mando para você, eu vou ter o comprovante, jogo no sistema e o boleto já sai com desconto, não tem problema. Mas tu tem que estabelecer um canal de comunicação. Senão, você vai sempre ser responsável. E o corretor de imóveis tem muita responsabilidade na hora da comunicação. Porque é ele que produz, é ele que fomenta isso. Se ele não fizer, vai ter só problema. E sempre na cabeça dele. Sempre. Mas, doutora Cláudia, sobre essa questão dos corretores de imóveis, né? Eles podem ou eles devem atuar como mediadores de conflitos entre síndicos e inquilinos? Sou muito sincera para você. Eu entendo, como advogada, né? E eu tenho curso de mediação e arbitragem, eu gosto muito do extrajudicial, eu acho muito interessante, e tenho todo um posicionamento com relação a isso, um entendimento, né? Eu entendo que a arbitragem, ela é um elemento que pode ser utilizado em qualquer escala, em qualquer assunto, em qualquer lugar, né? Então, é um mecanismo de prevenção. Hoje em dia, a gente tem cursos específicos de arbitragem, né, de mediação. Inclusive, eu sempre falo desse curso, chama-se Curso de Comunicação Não Violenta. Tá? Ele existe e é muito bacana. Tá? Então, essas duas especialidades, para você fazer esses cursos, não exige que você seja graduado. Eu acho que todo mundo merece uma graduação na vida, né? Seja na área que gostar, né? Mas tem que ter. Acho que é muito importante isso. Conhecimento é sempre muito bom. Mas esses cursos em especial, por exemplo, que envolvem arbitragem e comunicação não violenta,
Eles não exigem, não prescinde que você tenha uma graduação para fazer como curso de pós-graduação. Então, é um elemento a mais que tu pode inserir na tua formação, que vai fazer de você um profissional muito mais confiável e muito mais confiante naquilo que você fala, né? Não adianta você dizer, eu sou especialista em direito condominial ou registral, e daí te fazem uma pergunta e você, Não sabe. né, não sabe para se mexer. Então, a arbitragem, ela cabe no âmbito administrativo. Aliás, ela é feita para o âmbito administrativo, né? E você, conhecendo as técnicas da arbitragem e trazendo ela para dentro da gestão imobiliária, a palavra já falou, gestão, é você gerir. Então, vamos gerir, sim, vamos gerir os conflitos entre locador e locatário, condomínio, entre o condomínio também. Porque você tem responsabilidade civil, você quer realmente que teu jurídico, teu advogado, se você eventualmente é uma pessoa que tenha menos rotatividade, não tem um jurídico próprio, né? Mas você vai querer que todo conflito vá para a justiça, né? Você vai querer que um juiz decida por você e pelo seu inquilino e pelo locador? Não, você não vai querer. Se você pode gerir isso, se você tem conhecimento do que está acontecendo, e todo mundo que está dentro desse problema, geralmente, né? O locador, o locatário, você já fez o contrato, você conhece o síndico. Por que não? Chama todo mundo para uma conversa e vamos colocar limpo. Olha, no caso do salão de festa, por exemplo, querido, está aqui. Eu estou vendo você. Acho que teve um engano, né? Na comunicação. Você fez uma festinha. Uhum. Você usou o salão de festa. Então, vamos ter o mínimo de bom senso, né? Daqui a prova. A gente vai ter que ir em juízo para provar que é você? Não, né? Sim. Então, essa mediação que tem que ser feita, né? É você levar ao conhecimento da pessoa um fato que você não use sinceridade, você seja autêntico, né? Você leve o fato sem estar evado de vício. Olha, você fez isso, tá errado. Não, olha, tá aqui. Fulano, você usou? Não, mas olha, tem essa gravação, complicou. Tem certeza que não é você? Né? A Uhum. voz é tua, o filho é teu. Sim. É uma coisa, é um fato, essa das câmeras com porta quebrando, com um gato no chão, com um cachorro no chão, e as pessoas dizem que não e foram gravadas. Isso é muito comum, Mais comum do que aparenta, né? muito mais, né? Então eu entendo que sim, o corretor nesse momento é dele, a locação é dele. O interesse dele é o quê? Que vá para frente, né? O interesse dele é que gire mensalmente a administração. E ele tem que fazer jus a isso. Uhum. Então, opa, é sim, é dele, tendo a técnica e sabendo fazer, tem mais a que trazer. Eu defendo que, em algum momento, vai ter uma pessoa que olhe para isso. Eu tento desenvolver material nesse sentido, porque eu já vi que não existe. É a arbitragem dentro da locação, seja com o condomínio, com o síndico, entre locador e locatário, né? Quem é o melhor árbitro, se não aquele que está gerindo, né? Que é o corretor de imóveis. Então, sim, eu acho que tem que fazer a arbitragem, sim, ou a mediação, se você quiser chamar assim. Aham. E a doutora Cláudia, como é que fica essa questão da arbitragem, por exemplo, por um questionamento que o Marcelo Belgaten perguntou? Ele falou o seguinte: como fica a relação entre condomínio e inquilinos de short stay? Isso é um problemão, né? O short stay é uma modalidade que, quando ela entra no Brasil, a gente tenta equiparar ela àquela parte da lei do inquilinato que fala da locação por temporada, né? E não dá direito mesmo. A gente tenta encaixar ali, né? Ela fica encaixada ali. Então, o que aconteceu? Nos últimos 3, 4 anos, tiveram muito debate sobre isso na área judicial. Foram levados a juízo casos e casos e casos. No fim, se chegou ao seguinte, está se chegando à seguinte conclusão, né? Qual é a maior lei dentro do condomínio? É a convenção, o regimento. Quando você pergunta para mim assim, olha, Cláudia, diz para mim, qual é a importância, né, das leis? Qual é a lei que manda mesmo no condomínio? Cara, é a convenção e o regimento interno. Olha, eu preciso fazer uma coisa no meu apartamento, regimento interno e convenção. Ah, não está lá, então você notifica o síndico. Ele é a autoridade máxima para você. Você mora num condomínio. Então, se ele disser sim, você pode fazer, faça. Ah, Cláudia, mas eu não quis conversar com o síndico, então, olha, eu fui, contratei um advogado, fiz uma ata notarial, contratei um engenheiro. Não adiantou nada. A maior autoridade que você tinha que falar era o síndico. Se você não conversou com o síndico, você fez errado. Você não Sim. estava autorizado, tá? Então, eu entendo que nessa
nessa relação de corretor, síndico e tudo mais, né? Primeiro tem que se observar realmente essa hierarquia, né? Que é a convenção, regimento interno. E o short stay, se ele tiver inserido dentro da convenção e do regimento interno, ok. Agora, se 2/3 deliberarem que não querem, não querem. Depende também do que está escrito na convenção com relação à quantidade de condôminos para deliberação. Geralmente 2/3, tá? Mas colocou no regimento interno ou na convenção, pode short stay? Beleza. Vai ter lá uma regra, inclusive, para isso. Não tem, não tem. Você tem um vácuo. Podem, a qualquer momento, caçar o teu short stay que você está fazendo, entendeu? Então, é melhor... O combinado não sai caro, eu sempre falo isso, né? Então, é melhor você, às vezes, levar a questão à reunião de condomínio, né? E tentar esclarecer pode, não pode. Não pode, mas com certos limites, né? Pode, mas isso aqui é um home club, por exemplo. Você pode fazer o short stay, mas não pode usar a área de home club. Tá? Isso mas acontece. Tá? Você pode fazer o short stay, mas olha, observa que eu não quero animal. Não quero. A gente não quer pet nem de pequeno porte. Tá? Então, eu acho que o short stay hoje é assim. Está pacificado. Está na convenção de condomínio, segue aquela regra. Não está, tem um vácuo. Leve para a deliberação, que é mais fácil para você. E, doutora Cláudia, a gente está chegando perto do nosso fim da nossa live, mas eu queria saber o seguinte: quais seriam os limites legais da atuação dos corretores de imóveis em disputas entre essas partes? E também, quais boas práticas você recomendaria para que esses corretores eles atuassem com mais segurança nesses casos? Olha, o que eu poderia te dizer? Eu entendo que, como sempre, né, a prevenção é a melhor saída sempre. Mas a responsabilidade do profissional com relação à locação e ao condomínio, ele fica realmente dentro da comunicação dos deveres e obrigações do locatário com relação ao condomínio, tá? Então, a responsabilidade dele é deixar muito claro para o locatário quais são os limites. Deixou claro isso para o locatário, a responsabilidade dele como gestor disso já está feita, a princípio. Se houver um debate, uma demanda com relação a isso, ele já fez. Ele vai dizer, olha, inquilino, eu te avisei. Não, não avisou. Avisei sim, tá aqui, ó. Sim. Você leu. Tá? Então, e ele, tipo, eu sempre falo, olha, tenha certeza que você fez todo o possível para comunicar como ele tinha que se comportar. Faça todo o possível para dizer para ele, dá para ele todos os canais para conversar com a administradora, com o síndico, que ele pode e deve. O inquilino pode até votar em assembleias em que não se fale, em que o tema não seja despesas extraordinárias ou coisas extraordinárias de condomínio. Ele pode votar se o locador não estiver presente. Está lá, está na 4.591. Então, ele é um ser do condomínio. Né? Ele pode falar com todo mundo, ele deve, inclusive, porque ele mora lá. Né? Vai passar 2 anos, 3 anos lá. Então, corretor de imóveis, o que tem que fazer? Fazer a sua parte. Apresente a convenção, apresente o regimento interno, que é isso que ele vai precisar. Ele não precisa de um advogado, data notarial, não. Ele precisa saber quem é o síndico, ele precisa saber qual é a regra, é isso que você tem que se assegurar. Se acertou, fez isso como tinha que ser feito, por escrito, tranquilo, sua responsabilidade civil está feita. As comunicações posteriores, aí, de novo, é a mediação entre eles, mas já não é mais no âmbito preventivo, né? Eu entendo que a responsabilidade dele no começo é essa. E depois, é claro, é sempre levar a informação de um lado para o outro, não como fofoca não verbal, sempre escrito, até o momento que ele pode controlar. Não pode mais, olha, agora você pega seu advogado e vai fazer o que você precisa fazer. Mas a imobiliária não pode ser envolvida. Né? O corretor não pode ser envolvido, porque ele não tem domínio, ele não pode decidir sobre o boleto do condomínio, ele pode informar e dizer que está errado. Até aí tudo bem. Aí o inquilino vai e se insurge contra o condomínio ou contra a administradora, que ele entender direito. Também não é contra o locador, tampouco. Né? É um debate dele com o condomínio, porque ele está no condomínio e ele fez ou não uma ação que gerou ou não uma multa, um pagamento que ele acha que é indevido. Então é mais ou menos por aí. Perfeito. E tem alguma coisa que a gente não tratou durante a nossa live, mas que tu acha importante compartilhar aqui pro pessoal? Olha, tem tanta coisa, né? A gente passa tanta coisa todos os dias.
Mas o que eu poderia dizer é que eu entendo que o corretor, ele, ele trabalha em muitas frentes, né? Eu acho que 80% das pessoas que estão assistindo isso agora ou vão procurar esse assunto, eles trabalham com todos, em todas as frentes. Eles fazem locação, compra e venda, administração, eles fazem tudo, né? Faz avaliação, também é avaliador e tal. Então é complicado. Ele não consegue dominar 100%. Então eu acho que uma dica que deve ser falada é assim: é uma profissão que em algum momento vai exigir multidisciplinariedade, né? Então, sim, que ele tenha um parceiro, ou advogado, ou administrador, né? Que esteja com ele e que consiga trazer essa informação para ele. Ele não é obrigado a saber de tudo e nem deve, Sim. entendeu? Então, uma coisa que a gente não falou, ser multidisciplinar, colocar outros nessa cadeia de produção que vão te auxiliar a trazer informação e você pode dividir ali com eles, dentro da área deles, aquilo que você precisa, ou jurídico, ou administrativo, que você traga para a tua área. Isso é muito bom. É muito importante realmente assim reconhecer, né, que a gente não é obrigada a saber de tudo e realmente a única coisa que a gente é obrigada é tentar estar ao lado dos melhores, né, para É se verdade. precaver realmente dessa situação. E hoje você demonstrou que você é uma delas, né? Realmente Muito assim obrigada. trouxe um conteúdo muito técnico e conseguiu responder grande parte, né? Eu acredito que de todas as dúvidas que o pessoal encaminhou. Então assim, eu só tenho a te agradecer. Até eu sair da live entendendo mais a respeito desse tema jurídico, enfim, que é super pertinente, né, querendo ou não, no dia a dia, e também acaba aparecendo muitas dúvidas realmente. Então, assim, eu também queria saber, doutora Cláudia, se é tranquilo para você, dos nossos seguidores entrarem em contato, questionando alguma coisa que a gente tratou hoje, e, enfim, tranquilo ou não? Pode entrar em contato, não tem problema não. Estou à Tá, disposição. então. Tá. Então a gente vai mantendo também o contato também para a gente ver possíveis lives que a gente pode trazer temas relacionados ao direito imobiliário, que também é muito pertinente. E te agradeço mais uma vez pela tamanha disponibilidade e também pela tamanha leveza de trazer informação aqui para o nosso quadro do Dialogando, que tem exatamente essa intenção realmente, trazer de forma leve, como a Leide está comentando que foi essa live, tá? Então fica muito à vontade para tu fazer as tuas considerações finais. Agradecer, dizer que é um privilégio estar aqui pelo Cresci, que é uma entidade bacana, né? Eu mesma, minha primeira formação foi corretora de imóveis, tenho muito orgulho de ter começado a minha vida, a minha carreira como corretora de Legal. imóveis, tá? Foi uma história a minha vida, né? Então, deixar aqui o meu aberta para quem quiser perguntar mais alguma coisa sobre o tema de condomínio. Não sei tudo, mas dentro do que eu sei, o que eu puder auxiliar, estou à disposição. Muito obrigada. Ai, que coisa boa. Ó, o pessoal tá elogiando também bastante, então assim, não tem nada melhor do que a gente encerrar essa segunda-feira com comentários tão positivos, né, doutora Cláudia? Então sinta-se realmente assim abraçada pela nossa comunidade, que realmente assim, pelo que eu tô vendo, o feedback foi muito positivo em relação à questão do conteúdo técnico. E vamos Ah, mantendo contato, né? Sempre. sempre. Mas, pessoal, Tá obrigada certo. também por terem assistido, viu? E eu desejo uma ótima semana para todos vocês, inclusive para nossa convidada, tá? Até! Tchau, tchau.